Então, bom dia. Hoje é 12 de fevereiro de 2022. Nós estamos aqui em uma atividade da Escola da Cidadania José de Souza Cândido e nós teremos a palestra da professora Ana Neme, que tem como título Direito à Saúde e a Defesa do SUS. Professora Ana Neme, muito obrigado por sua presença. Eu passo a palavra para você. O som, Ana. Desculpe. Muito bom dia. Eu agradeço bastante o convite, fico muito feliz de poder participar dessa experiência, especialmente de ser parceira do Janes nesse esforço de aproximação da universidade com a sociedade, que eu acho muito importante. Tenho tido essa preocupação, eu e os meus alunos, especialmente considerando a nossa linha de pesquisa, que é a História e Historiografia da Saúde Pública, a relevância de estar sempre conversando com a sociedade e apresentando resultados de pesquisa que possam, em processos de formação contínua, evitar que as pessoas caiam em negacionismos e fake news que nos colocam sempre na direção contrária daquilo que tem sido a luta de todos os defensores do SUS, que é a universalização efetiva da saúde como direito, para todas as populações, para todos os grupos sociais, para todos aqueles que tenham as suas identidades referenciadas em grupos, portanto, que defendem pautas identitárias, mas que, de maneira nenhuma, por isso, enfraquecem a noção de universalidade, que é a principal pauta do SUS. Então, muito obrigada pelo convite, estou muito contente de estar aqui. Vou pedir licença para montar uma apresentação, porque como eu sou muito apaixonada por esse tema, a chance de eu ficar falando na cabeça de vocês sem nunca parar e sem um norte é muito grande. Então, eu vou falar de direito à saúde, de defesa do SUS, dentro daquilo que é a minha formação. Eu sou historiadora de ofício, né? Como historiadora, eu não consigo discutir o que eu considero ser o principal problema do SUS, sem voltar um pouquinho no tempo. Então, eu vou pedir licença a vocês para rapidamente a gente voltar, não vou ficar dando aquelas aulas de história, aconteceu, nada disso. Vou pegar uns pontos centrais que eu acho importante, que são relevantes para a gente entender o que eu considero ser o principal problema do SUS hoje, que tem a ver com financiamento. Mas lá no fim vocês vão já perceber do que eu estou falando. Eu queria lembrar um pouquinho primeiro com vocês, né, o que é que, como é que se organizou a história da saúde pública no Brasil, né, desde o período colonial. Então, entre a colonização, o Império e a República, o que nós temos basicamente? Primeiros anos da República. Uma medicina liberal, que é aquele médico formado no período colonial em escolas portuguesas, no início do século XIX, nas primeiras escolas médicas do Brasil, no Rio de Janeiro e na Bahia, e ainda muitos formados em Coimbra, que era para onde iam, e que atendiam nas casas. Havia que, por óbvio, por que se chama liberal? Porque ele atendia a chamado e cobrava por isso, né? Em paralelo a isso, nós tínhamos as artes de curar, representadas aí nessa tela à esquerda, em que as populações pobres, especialmente as populações afrodescendentes e as populações indígenas, tinham os seus conhecimentos tradicionais que usavam no tratamento tanto dos homens livres pobres, quanto das comunidades tradicionais escravizadas ou aquelas que ainda lutavam pelo seu território, as populações indígenas, que no século XIX foram sendo colocadas em reservas. E isso tudo convivia com as Santas Casas. As Santas Casas de Misericórdia, fundadas em Portugal ainda no século XV, e que povoaram as partes do Império Português, e aqui no Brasil, para além de povoarem a época do Império,
português, depois da independência, quando era o Império do Brasil, elas continuaram tendo uma enorme capilarização. Em muitos lugares do Império Português, as misericórdias que sobraram foram aquelas criadas pelo Império. Aqui no Brasil, não. Feita a independência, depois de 1822, nós temos, especialmente aqui em São Paulo, a formação de muitas novas misericórdias na segunda metade do século XIX, do Brasil independente. Qual era a lógica do tratamento dessas misericórdias, dessas santas casas? Eram associações privadas de leigos que, em proximidade com a Igreja Católica, criavam espaços de assistência à saúde e de assistência à pobreza. O que estava por trás disso era a noção de caridade, a noção cristã de caridade, sobre que o acolhimento à pobreza nos aproximava de Deus, de Jesus Cristo, e por isso que era muito comum as pessoas ricas, ao morrerem, deixarem boa parte do seu legado para as santas casas de misericórdia. Era essa a lógica. Proclamada a República, esta lógica de um empreendimento privado, ancorado na caridade, que pode executar verbas públicas, recebia dinheiro do Império, recebia dinheiro dos reis de Portugal na época colonial, para acolher os pobres que precisavam de assistência, esta lógica é transformada em lei em 1893. Como? A República criou a figura jurídica, que hoje todos vocês conhecem, Sociedade Civil Sem Fins Lucrativos, todo mundo já ouviu falar nisso. Né? Isso tem em escola, isso é ONG, as OS são isso. Então, isso foi a institucionalização oficial da experiência das misericórdias, que é uma entidade privada, sem fins lucrativos, porque não distribui lucro entre os seus associados, que executa verbas públicas e que são legitimadas porque acolhem a pobreza, oferecendo leitos de atendimento à saúde, além de terem orfanatos e terem escolas para as populações pobres. Aqui a gente está pensando só no viés da assistência à saúde. Dentro dessa lógica, ao longo do primeiro período republicano e também do século XX brasileiro, foram se proliferando esses hospitais privados sem fins lucrativos, que eram chamados de filantrópicos e executavam verbas públicas. Então, um médico, sei lá, preocupado com o tracoma, que era uma doença dos olhos, comum entre os imigrantes que trabalhavam na cafeicultura. Ora, esses imigrantes não podem ficar doentes porque a cafeicultura tem que ser lucrativa. Então, esse médico montava um hospital para acolher a população com tracoma. Né? E esse hospital, como sociedade civil sem fins lucrativos, recebia verba pública para atender essa população. Então, qual é a lógica, historicamente, do nosso sistema de saúde? A lógica é instituições privadas sem fins lucrativos que recebem verba pública para acolher a pobreza. É essa a lógica. Uma lógica que vai avançar pelo século XX. Então, se vocês observarem essa outra imagem, que é uma imagem do Debré, um artista francês que teve no Brasil no início do século XIX, ele é um cirurgião negro colocando ventosas. Então, as artes de curar para as populações pobres e escravizadas, que misturavam conhecimentos afrodescendentes, conhecimentos das populações indígenas, até com conhecimentos vindos da população branca, herdeira de Portugal, e a partir da segunda metade do século XIX, dos imigrantes, isso ia se misturando e a gente chama de artes de curar populares, que tinham que conviver com os saberes médicos, que vão se institucionalizando ao longo do século XIX, quando se formam as escolas médicas, a Academia Brasileira de Medicina, e vão criando mecanismos de medicalização da sociedade. O que é isso? Afastar os conhecimentos tradicionais e deixar apenas o profissional formado com direito legalmente constituído de cuidar das doenças. Isso é uma coisa que começa a acontecer no primeiro período republicano. No século XIX isso era muito fraco, embora fosse desejo dos médicos.
Mas ainda no 19, tem uma historiadora do Rio que eu gosto muito, a Tânia Pimenta, e ela tem vários casos que ela conta desses curandeiros populares que eram chamados na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro para apresentar os seus saberes, uma coisa que a partir da Primeira República era absolutamente impensável, com esse processo de medicalização da sociedade. Então, essas artes de curar populares conviveram e convivem até hoje com esse processo de medicalização da sociedade, e os saberes médicos universitários, apenas agora, de uns 20 anos para cá, passaram a conviver com os saberes populares. Isso só foi possível por causa do SUS, porque até a invenção do SUS havia uma separação muito clara entre esses saberes e a medicina universitária, que tinha um poder muito grande, e que criou muitos hospitais, principalmente a partir do momento em que se criou o que a gente chama de medicina previdenciária. O que é isso? São os institutos de pensões por categorias de trabalhadores que começaram a se formar no início do século XX. Então, o Instituto Previdenciário de Aposentadorias dos ferroviários, dos trabalhadores na indústria de artesanato, de tecido, enfim, cada categoria formando o seu instituto, e esse instituto, com o pagamento dos seus funcionários, ele provia a aposentadoria por um lado e a assistência à saúde por outro. Como? É a mesma lógica que eu falei antes. É um instituto de aposentadoria de uma categoria que compra serviços de hospitais privados e paga por eles. Essa é a lógica da medicina previdenciária. Eu não preciso dizer para vocês que nesse país de trabalho informal havia uma enorme parte da população que ao longo do século XX não recolhia, porque não recolhia impostos, porque não recolhia para a Previdência, para o Instituto, porque não tinha carteira assinada e que, portanto, dependia da benemerência das Santas Casas de Misericórdias, que tinham leitos para esta população sem carteira assinada, a partir de verbas recebidas da prefeitura, do estado ou do governo federal, né? Mas também recebia pacientes da Previdência, né? As Santas Casas de Misericórdias, assim como todos os outros hospitais. Então, esses hospitais que cresceram nessa lógica, essa medicina previdenciária, sempre conviveu com as artes de curar. Eu vou dar um salto agora para a criação do INPS pela ditadura militar em 1966. Por quê? O que é que fez o INPS? Reuniu todos esses institutos de aposentadoria, de previdência que existiam num único instituto, que era o INPS, que seria gerido pelo governo, ou seja, o trabalhador recolhia, isso ia para o INPS gerido pelo governo, e o INPS redistribuía, comprando serviços para o trabalhador de carteira assinada poder frequentar os hospitais. Então, o INPS passou a ser gerido pelo governo, né? São as centralizações típicas da ditadura militar no Brasil. Então, a carteira de trabalho era o fundamento da obtenção de direitos, né? E formou-se uma rede de atendimento aos usuários desses serviços oferecidos pelo INPS, mas, na maior parte das vezes, hospitais privados, certificados como filantrópicos, portanto, com isenção de tributos, porque é isso que eu quero que vocês guardem essa informação, porque é ela que prejudica o SUS hoje em dia. As instituições médicas, hospitais, clínicas, laboratórios, certificadas como filantrópicas, têm isenção de impostos. Portanto, quando o governo recolhe menos impostos, ele tem menos condição de oferecer aquilo que o SUS diz ser a universalização. E este é o modelo que vem desde lá do 19, desde o período colonial, com as Santas Casas de Misericórdias, e que foi sobrevivendo até a construção do SUS. Quando o INPS foi criado, já havia um crescimento paralelo dos seguros e dos convênios. Mas a maior parte dos brasileiros sempre dependeu do INPS até 1988 para ter assistência à saúde, aqueles que eram registrados, e do SUS depois de 1988. No final da década de 70, ainda no período ditatorial, a gente tem a crise do INPS.
Com essa crise, o governo tentou separar a assistência à saúde da previdência que oferece aposentadoria, então criou o INAMPS. Então, o INAMPS seria só para assistência à saúde e o INPS para aposentadoria. E aqui nós estamos começando a construir o caminho para o SUS, que eu acho que é importante a gente ver de onde é que ele saiu. De um lado, dos departamentos de medicina preventiva, que passaram a discutir o que se chama de medicina social, de medicina comunitária, que é aquela medicina voltada para os interesses das comunidades específicas. Por quê? Uma população que mora à beira de um rio tem interesses diferentes de uma população que mora numa cidade poluída, onde é comum crianças com bronquite e asma. Então, era preciso observar o território, perscrutar o território e construir uma medicina para aquela comunidade. A noção de atenção primária, que vai ser reforçada na Conferência de Alma-Ata, em 1978, Conferência da Organização Mundial de Saúde, foi construída entre os anos de 1960 e 1970. Foram se formando departamentos de medicina preventiva que diziam atendimento à saúde não é curar doença, é prevenir, é perscrutar o território, pesquisar o território, verificar as necessidades do território, com unidades básicas de atenção primária que cuidem do território de acordo com aquela realidade. Então, o fortalecimento da noção de atenção primária, considerando a demografia, ou seja, como é que está distribuída aquela população, quais são as suas urgências, quais são as doenças prevalentes numa área urbana, é diferente de uma comunidade ribeirinha, uma área urbana gentrificada, ou seja, com muitos prédios e muitos serviços disponíveis, é diferente de uma área urbana muito pauperizada. Então, era preciso observar a democracia, as desigualdades sociais, para, de fato, conhecer a relação saúde-doença, que não se dava só pela doença percebida e o medicamento oferecido, mas pelo reconhecimento do território, por ações de prevenção, por cuidados que poderiam, muitas vezes, abrir mão dos remédios e observar a realidade. Então, o movimento da reforma sanitária, ele incorpora essas propostas, ele se aproxima dos movimentos sociais que estão colocados aqui nessa primeira fotografia. Então, nos anos de 1970, é uma coisa que eu preciso conversar muito com o Fred ainda, Janes, tem todo o movimento social e saúde, que eu tenho certeza que todos vocês dessa escola devem conhecer, que foi fundamental para o fortalecimento do movimento da reforma sanitária. O que é bacana nesse movimento é a sua aproximação com a população. Então, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que está aqui nessa foto, ela significou, em 1900, a 8ª foi em 86, tá? Em 88 é a Constituição, né? Essa 8ª conferência, ela reuniu movimentos populares, os departamentos de medicina preventiva, defensores da reforma sanitária de vários campos do saber, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, para propor o SUS. Como é que isso foi possível? Porque havia já um movimento por dentro da ditadura, isso é muito interessante. A ditadura militar, quando o seu processo de legitimação entrou em crise, ela precisava oferecer para a população alguma coisa para diminuir digamos assim, a falta de legitimidade do governo. E o que ela fez? Ela foi para a área de saúde. Então, o movimento da reforma sanitária, ele também começa por dentro do sistema de saúde, com ações como essas. O PIAS, que é o Plano de Integração da Assistência à Saúde, que se desenvolveu no Nordeste, as ações integradas, a IS, que também aproveitava a regionalização, ou seja, o estabelecimento de postos de saúde, como eram chamados na época, hoje a gente chama de unidade básica de saúde, em várias regiões do Brasil onde não tinha, e o SUDES, de 1987, logo depois da 8ª Conferência, né, que propunha exatamente os princípios que depois vão aparecer na Constituição com o SUS, a universalização, a equidade, quer dizer, observar as desigualdades sociais na hora de oferecer os direitos, descentralização, regionalização, porque o Brasil é muito grande, hierarquização para que os pacientes que entram na atenção primária
possam ser deslocados para hospitais quando as suas patologias indicarem essa necessidade. Então, em 1988, com a Constituição de 1988, aqui nessa última foto sendo promulgada, né, nós conseguimos colocar na estrutura da Constituição, né, a defesa do SUS. Infelizmente, havia uma forte presença dos defensores da iniciativa privada. Então, a Constituição, embora ofereça o SUS, né, como lei, como direito, ela também tem que conviver com a iniciativa privada. E é isso que cria o que eu chamo de, eu e muitos autores, marcos regulatórios dúbios, que se de um lado oferecem a universalidade, de outro enfraquecem essa universalidade. Nós precisamos entender como. Veja, o artigo 198 da Constituição, ele diz lá, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada, portanto, observadas as diferenças dos Brasis, e hierarquizadas, portanto, estabelecendo relação entre as unidades básicas que funcionam lá longe no interior, com os hospitais que atendem serviços mais complexos, né? Um sistema único, de acordo com as seguintes diretrizes: descentralizar, com direção única em cada esfera de governo, município, estado, federal. Atendimento integral, mas com prioridade para atividades preventivas, portanto, não é só o remédio, é pesquisar o território, oferecer prevenção antes como vacina, né? O Programa Nacional de Imunização foi criado em 1973, e o objetivo era exatamente prevenir. E é o primeiro artigo: o Sistema Único de Saúde será financiado nos termos do artigo 195, com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes. Mas aí vem o artigo 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e a sem fins lucrativos. Esse é o truque. Quando a gente criou o SUS, o que é que nós achamos o que é que nós queríamos, né? Gente que estava militando, eu estava na graduação dos anos 80, né? O que a gente estava querendo naquela época? Que todas essas figuras jurídicas esquisitas que já existiam, ONG, sem fins lucrativos, CNPJ daqui, CNPJ dali, tudo isso desaparecesse, e que o SUS fosse uma estrutura pública universal. Acontece que o Estado não tinha condição de fazer aquilo. E nós promulgamos essa Constituição Cidadã no auge dos avanços do neoliberalismo, que exatamente queriam diminuir o tamanho do Estado. O que é que o SUS teve que fazer? Manter aquela lógica de entidades sem fins lucrativos, contratadas pelo Estado para executar verba pública em favor da população. Foi isso que nós tivemos que manter. Agora, a entidade, para ser filantrópica, qual é a vantagem? Isenção de uma parte dos tributos. Ou seja, nós dávamos isenção de tributo para que aquele hospital oferecesse o serviço constitucional, o serviço público. E, portanto, o Estado arrecadava menos para poder oferecer aquele serviço. É uma lógica absolutamente maluca. E depois, na sequência, nós ainda autorizamos que as famílias que comprassem seguros de saúde e convênios, né, deduzissem do imposto de renda, ou seja, que indiretamente o Estado paga para que a classe média compre o seguro e recebe menos. Ora, isso só pode incidir negativamente sobre a arrecadação de recursos que deve formar o SUS. Né? Só pode incidir negativamente. Então, esse truque, embora nós tenhamos montado uma estrutura institucional decisória que eu reputo excelente, né? Então, se nós observarmos aqui essa estrutura institucional, você tem um gestor, você tem comissões intergestores, você tem colegiados deliberativos,
nas 3 esferas, municipal, estadual e nacional. Essas 3 esferas têm que conversar entre si, as secretarias municipais com as estaduais, com o Ministério da Saúde. Entre o Estado e o município tem uma comissão bipartite, em diálogo com a tripartite, que pega as 3 esferas. Você tem conselhos municipais, quer dizer, a participação popular, que foi a grande conquista da 8ª Conferência Nacional de Saúde. Existem esses conselhos nos 3 níveis. Quer dizer, não existe forma melhor de você saber o que é que cada lugar do Brasil precisa do que a participação popular. Agora, veja que eu tenho uma boa notícia para dar sobre isso. Quando eu comecei essa pesquisa... Janes, você lembra a primeira vez que você me levou para falar? Eu acho que já era a Escola da Cidadania, lá na EPM. E o pessoal de lá, o que estava, disse assim, os conselhos estão envelhecendo, professora. Os jovens não participam do conselho. Você lembra disso? Agora, recentemente, eu conversando com o pessoal da Brigada Sapopemba, eles estavam me dizendo que com a pandemia, muitos jovens estão entrando. Então, vejo que talvez a gente... Movimento Popular Saúde, exatamente. Com a pandemia, os jovens estão entrando. Então, esse horror que foi a pandemia, se a gente puder tirar essa coisa boa, que é mostrar para a população jovem a relevância de participar desses conselhos, né? Eu acho que pode ser uma coisa maravilhosa. E eles me mostraram isso. Então, veja, isso aqui é do ponto de vista institucional, né? A relação entre as 3 esferas, o gestor podendo fazer o controle da relação entre as unidades básicas, os hospitais estaduais, os hospitais federais, os hospitais que fazem alta complexidade, os que fazem média complexidade, a distribuição através de um cadastro único, o DataSUS é uma grande conquista, a gente consegue ver lá todo o movimento das prevalências de doença nos diferentes lugares dos Brasis, né? E aí, veja só, esse desenho eu acho genial, porque ele mostra como o sistema se estrutura a partir da UBS. Vocês estão vendo? Quer dizer, a UBS é a porta de entrada do sistema. É ela que movimenta os recursos específicos para cada lugar do Brasil e que, a partir dela, com seus princípios de equidade, universalidade e integralidade, ela cria o cadastro que vai distribuir o cidadão em diferentes níveis de atenção. Então, você tem a atenção primária, tem a atenção terciária, tem a atenção secundária, com serviços especializados como pediatria, obstetria e cardiologia, que hoje em dia estão em algumas UPAs, né? E você tem a terciária, que vai para os hospitais de grande porte. Então, a atenção primária é o primeiro contato com o sistema de saúde. Aí você vai ser distribuído ou para a secundária ou para a terciária, de acordo com aquela patologia que você manifestar. Veja que interessante. E, além disso, essa porta de entrada também tem as unidades odontológicas, as fluviais e as UBSs, que é uma maneira de distribuir por todo o Brasil. E ela obedece diretrizes de regionalização, territorialização, resolutividade, quer dizer, quais são os resultados que a gente consegue, participação da comunidade, né? E longitudinalidade, quer dizer, tentar abranger o máximo possível esse serviço. Veja que estrutura bacana. Por isso que o SUS é considerado um modelo internacional, né? Observem esse outro dado aqui, olha que interessante, a abrangência das unidades básicas de saúde. Isso é uma coisa, veja como elas cresceram, se nós pegássemos os preços, esses verdinhos eram muito menores quando a gente criou o SUS, veja onde nós chegamos aqui, né? Com essas unidades básicas de saúde que fazem a distribuição dentro dessa estrutura que eu mostrei aqui. Aí, nós precisamos regionalizar a medicina? Claro que sim. Eu estou fazendo uma pesquisa sobre diretrizes curriculares em medicina e fazendo entrevistas com médicos ligados aos processos de avaliação dos cursos de medicina. Um deles estava me contando que um curso de medicina criado recentemente na Amazônia, ele obedece às necessidades daquele lugar e conversa com os saberes tradicionais. Então, no campus dessa escola de medicina do Amazonas, você encontra populações indígenas estudando, além de outras populações. Então, é preciso regionalizar a medicina? Sim, nós precisamos ter diretrizes curriculares nacionais que, de um lado, ofereçam
os saberes básicos, e, de outro, permitam que esses saberes dialoguem com as necessidades dos lugares e os saberes tradicionais. Né? Então, precisa, sim, regionalizar. O Brasil não é o Brasil são os Brasis. Mas, tudo isso é maravilhoso em teoria, e eu defendo tudo isso que está aí, mas nós temos o problema, de um lado, dos marcos regulatórios dúbios, né, que colocam a assistência à saúde entre a norma, que é muito boa, e a experiência, que nos coloca problemas. Então, lá na Constituição está escrito que a União intervirá para garantir a aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida e proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Essa redação só foi dada no ano de 2000. O SUS passou sem ter uma efetiva regulamentação do seu financiamento 12 anos, de 88 a 2000, até vir a IC 29. Né? Em 90, nós tivemos as diretrizes colocadas. Em 98, as OS. Então, o que é a OS? É mais uma figura jurídica com isenção tributária para executar verba pública, e neste caso não é só executar verba pública, é gerir equipamento público. Né? É claro que existem OS que fazem trabalhos bons, a questão aqui não é discutir a existência da OS em si, mas é verificar o quanto esse monte de instituições que executam recursos públicos ou gerem recursos públicos e equipamentos públicos acabam, em alguma medida, por enfraquecer a arrecadação necessária para o SUS. Além de tudo, veio a certificação das entidades beneficentes. Olha lá, a prestação anual de serviço SUS, no percentual mínimo de 60%, será comprovada por meio do somatório dos registros, blá, 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 blá. Ou seja, para que uma instituição, uma OS, uma ONG, a Santa Casa de Misericórdia, para ser certificada como filantrópica ou como OS, ela tem que comprovar que ela, de fato, oferece uma parte dos seus leitos para o SUS. Bacana, né? Muito bem. Isso passou pelo governo Lula também, tá? Muito bem. Como é que eles fazem isso? Porque o Einstein, eu não sei se vocês sabem, é certificado como filantrópica. Como é que ele é certificado como filantrópica se ele tem que ter uma porcentagem dos seus leitos dedicados ao SUS? Tem uma quantidade de leitos dentro do Einstein dedicado ao SUS? Não. Não tem. Como é que eles fazem para conseguir a certificação? Muito simples. Eles se certificam como OS e vão gerir um equipamento público como o MBoi-Mirim. Aí, quando eles fazem a sua prestação de contas, aquela quantidade de leitos do MBoi-Mirim é jogada no seu total. Agora, por favor, eu nunca vi um médico do Einstein atendendo no MBoi-Mirim, só o gestor vai lá. E nunca vi um paciente do MBoi-Mirim ser atendido no Einstein, salvo exceção, quando precisa mostrar perfumaria para a imprensa. Então, isso é um truque. Isso é um problema para o financiamento do SUS, que vive, portanto, entre a empresa e a filantropia. Essa que é a questão, porque você tem instituições filantrópicas que efetivamente atendem SUS. Então, o Hospital São Paulo, da Universidade Federal de São Paulo, que é o que eu estudei com mais cuidado, tem 95% dos seus leitos dedicados ao SUS. E o Einstein não tem nenhum, está tudo no MBoi-Mirim. E os dois têm a mesma isenção de impostos. É justo isso? É justo isso? Não é justo nem com o Hospital São Paulo, que é uma filantrópica, nem com o SUS. O Hospital São Paulo é privado, tá? Ele não é público, as pessoas pensam que é público, mas não é. Ele pertence à Unifesp também, mas ele pertence à SPDM também, que é talvez a maior OS que a gente tem. Então, esse conceito de filantropia no Brasil tem raízes ibéricas, porque vem do período colonial, com as Santas Casas, como eu falei para vocês, está ligado às Santas Casas de Misericórdia, né? Buscar o bem público, do coletivo, confundindo isso com solidariedade e caridade. É claro que é interessante a solidariedade e a caridade, mas isso tem que ser transformado em direito, senão é hierárquico. Quem oferece a caridade e quem recebe a caridade tem uma hierarquia aqui, isso não é direito.
Não pode ser a caridade que baliza o oferecimento. A caridade pode balizar a nossa relação com os vizinhos e com as pessoas, se nós formos, sei lá, cristãos, do meu ponto de vista, né? Ou de bom coração, se forem ateus, sei lá. Mas ela não pode definir como é que será o exercício do direito, porque ela cria hierarquia, ou ela pode criar no limite. Então, o capitalismo, à medida em que ele se enraiza no século XIX, ele transformou, no caso brasileiro, o exercício da filantropia, né? Porque ela veio com essa imbricação entre solidariedade e regulação do favor. O que é uma regulação do favor? Você diz que essas santas casas que oferecem caridade, ou essas instituições filantrópicas que acolhem a pobreza, podem fazê-lo, por isso elas têm isenção de impostos e tal. Você está regulando o favor que essas instituições oferecem. Isso não é direito, isso é regulação de favor. Então, a filantropia nada mais é do que a laicização da noção católica de caridade, né? Você transformar em laica a caridade cristã, chamando-a de filantropia. Então, toda essa movimentação que existe no Brasil entre o formal e o informal criou essas categorias: não lucrativo, voluntariado, utilidade pública, que vai gerando formas tradicionais de ajuda mútua, como eram as Santas Casas de Misericórdia, e novas associações civis, como as ONGs, como as OSs, né? Então, a gente vê uma filantropia tradicional que vai se misturando com formas de expansão da cidadania, mas à medida em que ela se mistura, ela também diminui a cidadania, porque regulada como favor não é direito. E a hora que você cria esses mecanismos de isenção de impostos, você está criando regulação de favor. É isso que você está fazendo. É menos direito. Essa é a história das Santas Casas. Qual é o papel que elas têm? Veja qual é o problema. Elas são só as Santas Casas, hein? Eu não estou falando de hospitais como o Santa Catarina, que é certificado como OS, o Einstein, que é certificado como OS. Não, estou falando só das Santas Casas. 1/3 dos leitos hospitalares do Brasil estão sob responsabilidade delas. Então, elas têm uma capilaridade, elas têm uma interiorização muito grande, elas cresceram na segunda metade do século XIX no Brasil. Então, 40% das internações feitas pelo SUS são nesses hospitais. Né? 40%. Essa daí que vocês estão vendo é a de Ribeirão Preto. Fez 100 anos há um tempo atrás. Ora, vamos pensar um pouquinho, então, considerando esse panorama de financiamento, no mínimo, equivocadamente estruturado, para usar um termo menos mal educado, né? Vamos pensar nas representações que a gente tem sobre o SUS. Quais são as representações, os retratos que a população faz do SUS? A parte das vezes são esses que vocês estão vendo aqui. É isso que as pessoas pensam do SUS. Lamento informar que estão sem anestesia. Mas e a dor? Você é o próximo. Dane-se a dor. Essa fila das pessoas quase morrendo, os caras na cadeia. Por que o Zé está gritando? Estão levando ele para a solitária? Não, para o SUS. É isso que está escrito aqui do lado. Não é para a solitária, é para o SUS que estão levando. Quer dizer, isso é de uma crueldade e é muito comum na imprensa. É muito comum. Né? Esse tipo de notícia, né, que é de 2008, isso lá, desde o começo do SUS, né? Olha, as filas numa clínica particular que atende pelo SUS. Então, olha só, é uma clínica particular que tem isenção de imposto para atender pelo SUS, no bairro de Canela, começam pela madrugada. O paciente conta que chegou às 5h30, acabou a marcação, agora só vou poder marcar no final do mês, reclama a dona de casa, à tarde mais filas, e um dos sócios da clínica, o médico Geraldo Fischer, diz que a marcação de exames e consultas é feita a cada 15 dias e que o máximo de atendimento pelo SUS é de 3.500 procedimentos por mês. Quer dizer, o SUS paga um tanto e quem chegou primeiro vai. Quem não chegou, eles vão jogando para frente na fila. É isso que acontece. Né? Então, a gente tem uma visão de que as filas são porque o SUS não. Os contratos feitos com essas clínicas criam esse tipo de problema também. Então, o cara diz, quando nós assumimos,
os prestadores que já existiam credenciados ao SUS pela Secretaria Estadual de Saúde, nós assumimos e trouxemos para cá. Não credenciamos nenhum novo prestador. Precisamos primeiro conhecer as nossas necessidades. E aí eles usam essa desculpa de que a prefeitura ou o Estado não contrataram novos prestadores porque precisam entender as necessidades para criar as unidades básicas, mas, na verdade, o problema é, eles só oferecem aquele tanto que o SUS paga. Senão eles fazem dívida, que é o que acontece no Hospital São Paulo. Que o cara entra pelo PS, você vai mandar o cara embora mancando? O médico que atende do PS não tem coragem de fazer isso. Ele atende, e aí ele endivida o hospital. Ao contrário do que faz essa clínica. Né? Então, a gente tem essa visão. Outro retrato, olha, os hospitais Só Trauma, Geral Universitário e a Santa Casa de Cuiabá, são 3 hospitais de Cuiabá, foram obrigados a regularizar o atendimento dos serviços da área de ortopedia por conta de uma ação civil. Então, existe um processo de judicialização, porque está escrito na Constituição que é direito, e que, portanto, tem que existir. E esse processo de judicialização é bom para a população de um lado, mas cria endividamento naquelas prestadoras de serviços que são sérias, como o Hospital São Paulo, né? Cria um endividamento grande, né? Ou cria fila, como naquela que a gente viu. Por quê? O financiamento do SUS está menor do que deveria. Essas conversas de que é um problema de gerência, pelo amor de Deus, é um nível de cinismo isso que é inaceitável. Gente, aí eu disparo o falador. Se vocês quiserem me interromper, fiquem à vontade, tá? Não preciso ficar falando sozinha, não. Se quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Então, observem aqui. A SPDM chega ao Nordeste. A SPDM é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativas, certificada como filantrópica e como OS. Né? Vinculada à Escola Paulista de Medicina e à Unifesp. Né? E ela gere, por exemplo, essa policlínica lá em Fortaleza, uma policlínica pública que passou a ser gerida pela SPDM. O que significa? A SPDM tem um gestor lá que faz a contratação, a distribuição dos recursos, das verbas, de procedimentos e tudo isso. Né? É isso que está acontecendo em muitos lugares do Brasil, o governo passando a gestão do equipamento público para estas OS. Existem experiências boas e experiências ruins. No caso da atenção primária, é muito difícil isso funcionar. Por quê? Porque a atenção primária é basicamente um serviço preventivo, de leitura do território, de recebimento da população para daí observar. Você não pode fazer como o Mandetta queria, que era pagar as unidades básicas de saúde apenas por procedimento feito. Quem é que vai pagar os agentes comunitários? Que é o cara que vai na casa verificar se aquela senhora que tem um problema de pressão alta teve algum problema ou não aquela semana? Não pode ser por procedimento. A perscrutação, a pesquisa do território, a compreensão do território exige que o profissional esteja lá regularmente, independente do procedimento. Né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Repito, o problema não é a OS em si, mas as formas de remuneração dela, a maneira como ela se relaciona com a comunidade, né? A maneira como o financiamento da saúde está sendo distribuído no Brasil. Então, veja, a gente tem essas visões aqui, né? Essas visões ruins. Agora, vamos olhar as pesquisas para ver se aquelas charges lá são verdadeiras. Essa é de 2011. Veja só. Reclamações em verde. Demora para ser atendido em postos e centros de saúde, 35%. Falta de médicos, 58%. Demora para conseguir uma consulta, 33%. Essas são as reclamações. No geral, como é que a população diz? Olha, os serviços do SUS são bom ou muito bons para 29%, regular para 43%, ruins para 28%. Observando essa pizza vermelha, o SUS está aprovado ou reprovado? O que vocês acham? Aprovado. Evidentemente que está aprovado, só que a notícia dizia que não. Aí lá no finalzinho, contudo, os entrevistados avaliam bem os serviços relacionados a atendimentos em que o acesso é previamente agendado, rotineiro, como consultas marcadas com especialistas, distribuição gratuita de medicamentos e o atendimento da saúde da família. Essa é uma pesquisa de 2011. Né?
Agora vamos pegar uma de 2015 e uma de 2021 para observar. Avaliação da saúde no Brasil e do SUS. Do SUS, nota 8 a 10, 13%. 5 a 7, 33%. 4 a 5, 54%. Saúde no Brasil, 8 a 10, 7%. 5 a 7, 32%. 4 a 5, 60%. Qual a impressão que você tem? Aumentou quando fala em saúde do Brasil, por quê? Porque inclui quem é atendido por convênio ruim. O cara não está falando do SUS aí. Ele está falando dos convênios. E o cara que respondeu a primeira pesquisa, muitas vezes não é usuário do SUS. Essa pesquisa tem que ser respondida por usuários, que daí dá aquele resultado que a gente viu lá em cima. Ou então esse aqui, ó, de 2021, avaliação do trabalho no SUS. Regular, 49%, ótimo ou bom, ruim ou péssimo, só 19%, gente. Isso é 2021. Então, tem que olhar as pesquisas com muito cuidado, porque elas podem induzir a uma leitura equivocada do SUS. Eu não estou dizendo que o SUS é perfeito, que não precisa de mais financiamento, estou tentando mostrar para vocês que precisa, que não tem fila. É claro que tem, nós sabemos que tem, mas eu estou dizendo que ele é bem melhor do que aquilo que aquelas caricaturas e as pesquisas nos permitem perceber. Agora, será que a pandemia mudou o nosso olhar? Eu queria trazer uns dados para vocês. São dados do IBGE e da PNAD de 2019. Né? De cada R$100 que um pobre ganhava em 2015, em 2019 era 79. De cada 100 que um rico recebia em 2015, em 2019 era 114. Uma desigualdade que, obviamente, vai se refletir nos índices da pandemia. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, isso aí são dados da revista Piauí, que faz lá um trabalho bem bacana que eles chamam de números, não sei, tem um número lá em que eles fazem vários desses estudos, né? Está online, não precisa ser assinante. No Rio de Janeiro, a probabilidade de morrer por Covid-19 é maior 4 vezes do que em Campo Grande, uma comunidade na Zona Oeste, do que em Copacabana. Então, em Copacabana morre-se menos do que nesta comunidade. Em São Paulo, a probabilidade dos idosos morrerem de Covid-19 na Vila Jacuí, Zona Leste, é 2 vezes maior do que no bairro Nobre do Morumbi. 36% dos municípios brasileiros não têm acesso à coleta de esgoto sanitário. Quando a Covid chega, qual era a situação brasileira? Qual era a situação dos leitos, segundo a Fiocruz? 75% dos brasileiros usuários do SUS, 25% com seguro privado de saúde. Olha a diferença. Mas o setor público tinha 13,6 leitos de UTI para cada 100 mil habitantes. Tinha que atender 162 milhões de brasileiros. No setor privado, 62,6 leitos de UTI para cada 100 mil para atender 47 milhões de brasileiros. Com a performance, 14 leitos públicos de UTI para cada 49 privados, sendo que os serviços públicos atendem 75% da população brasileira e os privados atendem 25% da população brasileira. Então, é claro que vai ter fila no SUS. Está financiado, está subfinanciado, a distribuição dos recursos em saúde está equivocada, e essa desigualdade aqui, ó, nós não conseguimos enfrentar. Porque construir a saúde pública, né, articulando caridade, filantropia com direitos, criou tensões negativas para o SUS. Mesmo quando a gente respeita o papel que as Santas Casas de Misericórdias têm no interior do Brasil. Né? E isso é muito pior quando nós pensamos no quanto essas misericórdias acompanharam também a expansão das elites. O crescimento do café em São Paulo fez surgir misericórdia de Campinas até Ribeirão Preto, aqui, acima do rio Tietê. Né? Então, existem vazios de atendimento à saúde que deveriam ser preenchidos pelo SUS, mas eles continuam contratando, né, serviços, a execução de serviço público
por instituições filantrópicas. Então, este problema aqui, ó, só se resolve com unidade básica de saúde atuando no território, junto com a comunidade e articulando-se com atenção secundária, atenção terciária em hospitais. Não tem outro jeito. Nós precisamos reverter isso aqui, ó, que é uma vergonha. Né? Vocês estão vendo? Está aparecendo aí para vocês esse gráfico? Olha só, na Alemanha, o gasto de saúde em proporção ao PIB, veja só, das famílias, portanto, seguros, é 1,8. Público, 9,5. Vamos para o Brasil? Das famílias, as famílias que são 25% da população gastam 5,4% em relação ao PIB. Agora, o público, o SUS, só 3,9%. É essa equação que tem que ser invertida. E ela só vai ser invertida quando a classe média entrar no SUS. Quando acabar, porque daí com a classe média no SUS, seguramente os investimentos serão maiores, mas só poderá existir isso se acabar com essa história de poder descontar convênio médico de plano de saúde. Isso daí não tem jeito. Então, tudo isso para dizer para vocês que eu considero o SUS a maior conquista da nossa democracia pós-ditadura militar, uma conquista que nasceu de dentro do período ditatorial, por aqueles que resistiram à ditadura e resistiram de diferentes maneiras, mas essa é uma construção de quem acreditou na institucionalidade, né? Mas, infelizmente, ele ainda está subfinanciado porque nós trazemos da nossa história, né, tradições de relação público-privadas que dificultam o fortalecimento do SUS. Então, em linhas gerais, era isso que eu queria falar para vocês. Agora, enfim, estou às ordens para o que vocês quiserem conversar. Muito obrigada.